decepção do ano é o Atlético Mineiro, meu irmão. Aí vocês acham, vocês do Atlético Mineiro, que o Jorge Sampaoli vai levar o Atlético... Sabe aonde vai o Atlético Mineiro? Pro rebaixamento. Se não ficar esperto, o Atlético Mineiro vai pro rebaixamento e pode cair mais uma vez. Parabéns para quem contratou o Jorge Sampaoli. É a torcida do Atlético que pediu o Sampaoli. Tá aí, seu Sampaoli. O Wi-Fi você não administra clube, porque você tem que estar ali no dia a dia, de perto, para já ter ciência de tudo que tá rolando. E como eu falei, parecia um cisco, você pisa, esmaga e não deixa a erva daninha. Lembra lá no começo do Campeonato Brasileiro que eu falei que o Galo estava começando a regar erva daninha e que isso poderia se alastrar? Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 vai se lembrar disso? Pois é, quando você tá pisando no seu jardim, você vê uma erva daninha, você vai lá e puxa e resolve o problema. Administrar clube por Wi-Fi não adianta não. E aí é por isso que a gente vê lá quando o Rony acionou a justiça, que o Brax inclusive fala que resolveu aquele problema em 2 horas. Ah não, gente, Será? não. Ô Brax, não resolveu não, que o problema tá até hoje, que o Rony até hoje não conseguiu voltar a jogar bola, que a mancha que aquilo causou na instituição, no escudo, em manchetes, por mais que vocês, trabalhando quase que como assessoria, não queiram ver, existe esse problema. Se vocês acham que resolveram em 2 horas, vocês estão errados. Depois disso, a relação do torcedor com o time mudou, o time não conseguiu jogar mais bola. É tanta coisa que acontece por trás que eu assisti, eu pausava, eu tava lavando vazio, e teve uma hora que eu passei a bucha de sabão na cara, que eu falei, não é possível que eu tô ouvindo isso, cara. Comparar esse time frouxo atual é uma ofensa para os times de 2010 e 2011. Talvez eu teria que voltar lá em 2008, que está entre os piores times da história do Galo, muito pior até que o time que foi rebaixado, e comparar até com um time que o Virgílio me visitou aqui ontem, que eu falei para ele, Virgílio, ano trágico é 1993, né? O Galo marcou 7 gols no campeonato. O Galo tem uma vitória só nesse campeonato de 93. O regulamento era outro, existia uns 3, uns blindagens em alguns times. Mas esse time, ele me lembra o que eu já vi de pior vestindo a camisa do Galo até hoje, tá? É triste. E, infelizmente, aquilo que eu pregava, da gente não se contentar com migalhas, hoje, quando a gente vê migalhas, como foi no jogo contra o Juventude, a gente tem que se alegrar muito. Porque hoje o que nós temos é esse cenário de ter que nos contentar com migalhas. E se não vencer o Sport, agarra no terço, porque fodeu. Tá? Porque você fala assim, Rafael, ninguém se esforçou para o Galo vencer hoje. Hoje eu não vi esforço nenhum. Uma pessoa se esforçou muito hoje. Quem? O Sampaoli. O Sampaoli se esforçou muito para o Galo perder hoje. Mas ele tentou de todas as formas. Teve uma fala que o Jardim citou numa coletiva, Que Jardim? que é sobre futebol, e eu trago para cá que eu sou jornalista. O do Cruzeiro? A galera fala assim, por que você não escala o Gabriel? O time brigando pelo título, time bem, voando. Aí o cara fala, a gente quer o nome para dar manchete, para ter entrevista depois do jogo. Por que você não escala o Gabriel? Fala, olha, porque com ele dentro de campo eu faço X gols e sofro X, e sem ele eu tô fazendo X e sofrendo X. É que no Atlético não existe a dor de cabeça. O Júnior Santos está fora da temporada, o Dudu tem 10 jogos com a camisa do Atlético, você não tem nem, quase que você, considerando os minutos, então, 10 jogos jogando poucos minutos. Você não tem minutagem nem para referência, o Rony não faz gol há 4 meses, e o Biel oscila como quase todo mundo desse time. E o João Magalhães não é nem testado. Cara, já nem sei se é João Magalhães, porque no último jogo eu tava com sono, eu errei tanto nome que eu rachei de rir dos comentários que vocês fazendo aqui. Porque hoje você permanece com o Hulk em campo, infelizmente, pelo nível da concorrência. A realidade é essa, gente, repito. Apaixonado pelo homem aqui, essas medalhas, tem um quadro de medalhas aqui que ele me deu algumas delas, né? Tem estátua do homem aqui.
Mas a gente precisa, às vezes, avaliá-lo para blindá-lo. Eu fico triste com as ofensas que existem com o Hulk. Eu fico chateado também. O que eu tenho falado é o seguinte: acaba o jogo, os caras falando assim, esse foi o pior jogo do Galo no ano. Ô, gente, todo jogo do Galo nós estamos ouvindo isso e ninguém está prestando atenção. Todo jogo do Galo do ano. Vocês lembram do Cuca? O Cuca falou umas 8 vezes na entrevista do pós-jogo, falou o seguinte: esse jogo foi o pior jogo do Galo no ano. Ele falou isso 8 vezes. É sempre o próximo. E nós continuamos, jogo a jogo, sendo o pior jogo do ano. Tá tendo confusão lá no Maracanã. Tá tendo maior confusão. Não foi no Maracanã o jogo? Nem sei. Foi. Tá tendo confusão lá. A torcida do Fluminense tá pedindo o dinheiro do ingresso de volta. A torcida do Fluminense pede o dinheiro do ingresso de volta, porque foi uma pelada que ela assistiu. Foi um jogo treino. O Fluminense fez um jogo treino hoje. O time do Atlético parecia um sub-17 em campo. O Sampaoli não conseguiu fazer o Messi, o Di Maria, o Agüero, o Otamendi. Eles não conseguiram jogar bola com o Sampaoli na Copa do Mundo. O Sampaoli não conseguiu fazer o Flamengo do Jorge Jesus, que ganhou tudo, passou o trator em cima de todo mundo. Não conseguiu. Por que ele vai fazer o Galo jogar com esses jogadores? Com esse time horroroso do Galo? E tem cara que ainda defende. Vem aqui para falar o que tem que ser dito, que é a verdade, que o time do Galo é horroroso, a diretoria do Galo é incompetente, a SAF é a pior SAF do mundo, roubaram o Galo, estão roubando o Clube Atlético Mineiro, venderam o shopping, estão roubando o Clube Atlético Mineiro, não conseguem fazer um time de futebol jogar futebol. Bota esses caras para natação, gente. Faz um time de natação, tem que ver se esses caras sabem nadar, bota esses caras para fazer um time de natação do Galo. Porque jogar futebol não dá para esses caras, não dá. Quem sabe o Sampaoli vai ser um bom técnico de equipe de natação. Ele fica só lá fora gesticulando, vai nadar, meu amigo, aqui, ó, natação. Bota esses caras pro clube de time de natação. Como eu não tenho esquema nenhum, eu passei esse mico aqui de botar essa crista de galo, de pintar a cara sangrando, para falar que o meu galo tá sangrando. Gente, o Galo tá sangrando. O Galo vai cair para a segunda divisão. Vai, tomara. O Galo desse jeito aí não ganha do Sport, não ganha do Fortaleza, não ganha de ninguém. O que eu esperava do time do Atlético, ele não apresentou nem um terço, não apresentou absolutamente nada. Eu achei que o Atlético seria um time competitivo, que daria trabalho ao Fluminense, que vinha de um empate contra o Sport, lanterna da competição, e próximo adversário do Atlético em Belo Horizonte, na próxima quarta-feira, e o Atlético não fez absolutamente nada. O ataque do Atlético totalmente inoperante. O Fábio saiu do estádio sem sequer suar a camisa hoje. O Atlético não criou nenhuma grande oportunidade de gol para o Fábio e ainda viu o Fluminense sobrar em campo. Fez 3-0 com muita facilidade. O time do Atlético assistiu ao Fluminense. O lance do segundo gol, então, um contra-ataque que o jogador do Fluminense parte da linha do meio de campo, depois de um contra-ataque, de uma cobrança de lateral do Atlético. E quem ficou perseguindo o jogador do Fluminense? O Hulk. Até a área do Everson. E aí sai o segundo gol. E o terceiro gol? Keno acaba de entrar, 5 homens do Atlético na área contra 3 do Fluminense. E o cruzamento e ninguém sobe para o Keno fazer o gol. Erros que continuam a aparecer, né? E o Atlético mais uma vez tropeça. Só que dessa vez a coisa parece que entornou, o caldo entornou, porque o CSO do Atlético, Paulo Brax, depois do jogo, em entrevista coletiva aqui para todos da imprensa, ele afirmou que agora acabou, que não vai admitir mais esse tipo de postura do Atlético, não. Aliás, uma postura pífia do time do Atlético, que não apresentou futebol nenhum. Ele falou que o time do Atlético precisa de mostrar muito mais, que houve uma conversa dura no vestiário e que agora acabou. A cobrança foi feita. Espero mesmo, porque, olha, o Sampaoli, na coletiva, um semblante abatido, de quem não consegue demonstrar para ninguém
que pode haver algum tipo de reação. A gente faz as perguntas para ele, ele aceita tudo numa situação de não ter até uma resposta para poder contradizer o que você está falando, concorda com tudo, até porque não tem do que discordar. O momento do Atlético é horrível, o Atlético está jogando nada, ninguém está entregando o que se espera, existe uma melhora de um ou outro jogador, mas não é o suficiente para conseguir uma vitória. O Atlético, a última vitória fora de casa no Brasileiro, tem 4 meses contra o Ceará, aliás, foi o último gol do Rony. Então, assim, vários questionamentos. Aí o Sampaoli falou sobre a escalação, de segurar um pouco o Scarpa, né? Colocar quem está melhor fisicamente, porque o Caio já vinha na sequência, aí dá oportunidade para o Arana. Sampaoli, não é momento agora de querer rodar o elenco para poupar esse ou aquele. O Atlético está brigando para não cair, como foi ano passado. Tem que colocar quem está melhor. Se esse jogador, se o teste do CK mostrar que ele não tem condição de jogar, ok, mas se ele tiver condição, não pode deixar um Scarpa no banco, Sampaoli. Com todo respeito que eu tenho a você, o Scarpa faz falta. Você não pode se dar o luxo de querer poupar, vou colocar isso só no segundo tempo. Não dá, porque esse time não aguenta. Não aguenta. E tem que rever a maneira, inclusive, de jogar. O ataque do Atlético é inoperante. E o pior não é isso. Aí ele colocou o Hulk, ele teve Bernard, aí ele teve Rony, aí depois no segundo tempo teve Renier, né? Poxa, ele vai tentando Biel, todas as alternativas, e nenhuma dá certo. Ainda não tá faltando dar mais oportunidade pro Dudu. Mas aí a gente começa a questionar a qualidade desse elenco. Alguma coisa não está certa. Se esse elenco é tudo que a gente imagina no papel, tudo que a diretoria fala, né? E o valor que tem essa folha de pagamento tem que render muito mais. Está devendo muito, está devendo muito. E eu vou voltar a dizer, o semblante do Sampaoli me preocupa muito na coletiva. Porque a impressão que eu tenho, principalmente na coletiva de hoje, que eu achei o Sampaoli muito abatido. Se eu tivesse que colocar uma legenda, tirar uma foto e colocar uma legenda, eu colocaria assim: Sampaoli arrependido de ter vindo para o Atlético, porque a legenda era um semblante de um cara desolado que realmente está vendo que ele está com um problemão na mão. Que problemão. Mas agora eu vou dizer, sabe qual é a solução do Atlético? Vencer, não importa como. Solução é fechar o clube. O Paulo vai ter que se virar, porque tem que ganhar do Sport. E depois tem o Cruzeiro dentro de casa. E tem que vencer também. Agora o Atlético não importa mais, gente. É vencer. E não adianta ficar cobrando. O torcedor tem que lotar a arena, não sei o quê. Eu nem tenho coragem de fazer isso. Eu nem tenho coragem de cobrar do torcedor dele ir na arena, não. Porque o Atlético colocou o ingresso agora com valor promocional a 29. O Atlético. Tem que dar ingresso de graça. Se bem que nem é assim pra torcida aí. Ele tinha que pagar R$29 para levar cada torcedor lá. Porque para ficar vendo isso que a gente viu aqui no Maracanã, não dá nem para pagar nada. Porque é de doer os olhos. Tá faltando alma nesse time. Tá faltando entrega. Me desculpe, com todo o respeito que eu tenho a todos os jogadores, mas tá faltando mais entrega, competitividade, honrar mais a camisa. O futebol que o Atlético apresentou hoje foi realmente lamentável. Senhores, mais uma derrota pra gente amargar aí. Esse é o retrato do Atlético no campeonato, que pelo segundo ano seguido parece que vai lutar até o fim para não cair. Um grande abraço a todos. Dessa vez vai, hein? Cara, eu acho muito engraçado porque a torcida do Atlético, em sua maioria, para não dizer todos, pediram a contratação do Sampaoli. Vão se ferrar bonito. Eu acho que esse ano não escapa, não. O problema é que tem muito time ruim na briga. Mas o Atlético tá pior do que eles, né? Vamos ficar na torcida aí. O Atlético cai de segunda divisão. Acabar? O Atlético não vai acabar, gente. Sendo sincero com vocês. Afinal, a gente é rir de quem? Tá gostosinho demais. Deixa seu gostei no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Deixa eu fechar o vídeo, senão eu não vou lá pro Gigante da Pampulha daqui a pouco, né, gente? Quem quiser, inclusive, topar, eu vou estar lá no vermelho superior. Tá ok, turma? Ali um pouquinho mais pro laranja, porque eu gosto de ver o jogo, viu? Me perdoe, mas eu não gosto muito da bagunça. Valeu, falou. Fui! Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. E eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais.
páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido jamais.